E aí galera, eu sou o Bruno e hoje eu vou explicar para vocês as principais diferenças que existem entre um HD e um SSD e qual será que desses é a melhor opção para o seu sistema. Primeiro, um pouco de história. O primeiro HD foi construído pela IBM em 1956, há 59 anos atrás. Esse primeiro HD continha 50 discos magnéticos, onde nesses discos cabiam 50 mil setores. Em cada setor havia a possibilidade de se colocar 100 caracteres. Coisa pra caramba, não é verdade? Na verdade, não. Tudo isso fazia com que aquele HD conseguisse armazenar somente 5 MB de informação. E nós sabemos que hoje em dia 5 MB não é nada. Mas os HDs eles foram evoluindo e hoje em dia é muito barato a gente comprar um HD de 1, 2 ou até 3 TB. Mas como o HD funciona? Essencialmente o HD ele é um disco de metal e nesse disco existe uma agulha que cobre toda a sua extensão. E na ponta dessa agulha existe um ímã eletromagnético. Quando o ímã ele muda a polaridade dos blocos, por exemplo, para positiva, o HD interpreta aquilo como um 1. Quando a polaridade é negativa, o HD interpreta aquilo como um 0. Então, nesse bando de uns e zeros, formam as informações que vocês já sabem como. No SSD, o princípio é o mesmo, mas as informações são armazenadas de forma diferente. Imagine o SSD como um pendrive gigante. No SSD existe lá um chip e as informações são armazenadas de maneira não volátil, ou seja, você pode desligar ele que você não vai perder as informações desse chip. Bem útil para um HD, né? Mas quais são as vantagens e as desvantagens de usar um SSD? Pouca gente tem, mas cada vez mais está crescendo o número de pessoas que têm um SSD. 5 pontos se destacam na hora de você comprar um SSD. O primeiro é o tempo de acesso reduzido das informações. O SSD consegue alcançar as informações que você precisa de maneira muito mais rápida. O segundo ponto é que ele não tem partes móveis, ou seja, ele é completamente silencioso. O terceiro ponto é que ele é muito mais leve, então ele é ideal para notebooks. O quarto ponto é que ele consome bem menos energia, ou seja, em notebooks também isso vai bem a calhar. E o quinto fator é o fato dele ter a escrita e a leitura muito mais rápidos. Bom, então vamos usar o SSD em tudo? Não é mais fácil? Mais ou menos, as coisas não são tão simples assim. A desvantagem de se colocar um SSD para todos os sistemas é o custo. O SSD ele é muito mais caro, o custo por gigabyte é mais caro, então nem sempre compensa. Nos modelos atuais, tanto os HDs como os SSDs utilizam a mesma conexão de dados e de energia. Mas quando que você deve optar por um ou por outro? Vamos começar pelo HD. Se para você é importante ter muito espaço, se você tem muitos filmes, muitas músicas e muitas fotos, opte pelo HD. O segundo fator que vai te levar a optar por um HD é o custo. Então se você está curto na grana, é melhor ir pelo HD. Agora se você precisa de velocidade, opte pelo SSD. Enquanto um HD normal consegue ter uma velocidade de leitura entre 60 e 70 MB por segundo, é muito fácil para um SSD estar ali entre os 400 e 500 MB por segundo. O que isso significa? Que você vai botar no seu sistema operacional mais rápido, que os seus programas vão abrir mais rápido, que os seus jogos vão abrir mais rápido, desde que esses dependam muito das informações que estão no HD. E você também pode optar por um SSD se dinheiro não é o problema. Mesmo que você não seja um usuário high-end, por assim dizer, você vai se beneficiar muito do fato de ter um SSD. Agora que você já sabe a vantagem e a desvantagem de cada um deles, deixe aí no comentário a resposta. Qual é melhor para o seu sistema? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Peace!